Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Êxodo 14, versículo 1. Por favor, não converse, não durma, não se distraia, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a nossa boca para falar com você hoje. Êxodo capítulo 14, versículo 1. Quem já achou, levante aí a sua Bíblia. Quem for chegando, procure sentar rapidamente. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco, que a Tua palavra possa entrar em nós e fortalecer a nossa fé, e abrir a nossa visão, e nos dar direção. Diga: meu Deus, fala comigo, através desta palavra. Amém. A Bíblia diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Eu vou continuar no versículo 5, mas olhe para mim, por favor. O Senhor falou com Moisés. Diga: Deus fala. E nós temos que ter o quê? Ouvidos para ouvir. Deus fala com quem tem ouvidos para Ele, com quem é dele, com quem quer obedecê-lo. Deus não fala com qualquer um. Deus não vai perder tempo. Deus vai falar com quem tem ouvidos para ouvi-lo. E Ele falou com Moisés: Moisés, volte e se acampe em Piairote. O que significa isso? Piairote significa beco sem saída. E Deus mandou eles voltarem. Peraí, bispo, Deus mandou eles voltarem para Piairote? Sim. Não tenha medo de voltar. Às vezes Deus permite nós voltarmos, nós perdermos, nós nos abaixarmos para dar saltos mais altos. Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para fazer coisas grandes. Então Deus pediu para que eles voltassem. Aí você fala assim: bispo, mas não tem sentido. Quem disse para você que as coisas de Deus sempre fazem sentido para nós? Às vezes não faz sentido para nós, mas faz sentido para Ele. Eu disse semana passada que eu não tenho respostas para tudo, e nem tudo eu entendo, mas eu aceito e confio, e Deus faz o que Ele quer. Amém? Às vezes Deus permite você recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo porque você voltou a estaca zero. Não tenha medo porque você tomou um golpe de alguém, ou alguém saiu da sua vida deixando prejuízos. Fique despreocupado. Às vezes Deus tira a pessoa da nossa vida, nos dando prejuízo, para nós aprendermos com quem vamos nos relacionar, e Deus nos recompensa muito mais lá na frente. Não fique preocupado com as pessoas que Deus tira dos seus caminhos. Tem pessoas que o próprio Deus faz isso. Agora, Ele levou para um lugar muito difícil. E Ele disse assim: ó, vocês vão ficar aí, porque Faraó vai perseguir vocês. Eu vou endurecer o coração de Faraó, mas eu vou ser glorificado nisso tudo. Em outras palavras, fique tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Diga: Deus sabe o que Ele permite na minha vida. Amém? Agora vamos continuar. Até aí vocês entenderam? Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro
e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Olha para mim, por favor, eu vou continuar lendo, mas vamos tirar lições daqui. Faraó endureceu o coração, pegou o carro dele, pegou mais 600 carros do seu exército e foi atrás do povo de Israel. O povo de Israel não tinha exército, o povo de Israel não tinha carros, mas o povo de Israel tinha Deus. Você pode não ter carro, você pode não ter aparência, você pode não ter estudos, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo e você vence. O povo não tinha exército naquela época, nem tinha carros, mas tinha Deus. Diga, eu tenho Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Eu não sei quem te persegue, eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu quero te ensinar algumas coisas aqui. Versículo 9, Êxodo 14, 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o quê? E temeram, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Olha para mim, por favor. Quando o povo de Israel estava naquele lugar que Deus pediu para eles estarem, aonde Deus ia fazer o milagre, porque Deus faz milagre onde Ele quer. Deus trabalha do jeito dele. O que Deus queria fazer ali, Deus já tinha mandado 10 pragas. Deus não acabou de uma vez. Tem problemas que Deus soluciona de uma vez. Tem coisa na nossa vida que Deus vai fazendo passo a passo. E veio uma praga, e veio 2 pragas, e veio 3 pragas, veio 10 pragas, e o povo foi livre. Só que Deus endureceu o coração deles e falaram: vem cá, por que nós deixamos eles ir embora? Vamos atrás deles. Pegou o seu exército e foi se aproximando do povo de Israel. Quando o povo de Israel olhou, o medo veio. Enquanto eles não tinham visto, não tinha medo, mas quando olhou, o medo veio. Cuidado para onde você está olhando, porque se você ficar olhando só para os seus problemas, para a sua situação, para as suas dívidas, se você ficar olhando só para a sua situação, você também vai ficar com medo. Você não precisa ter medo, porque o seu Deus é grande. Diga, meu Deus é grande. Agora, olha que interessante o que aconteceu. Parei aonde? Versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que vamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Olha para mim, por favor, eu vou continuar no 13. Esse é um tipo de pessoa que na dificuldade ela murmura. Quando eles viram o exército de Faraó chegando e o mar na frente deles, eles começaram a murmurar. Foram até Moisés. Já viu aquela pessoa que fica murmurando: poxa, eu faço isso, não adianta, eu faço aquilo, não adianta, pô, Deus não mudou minha vida ainda. Nós queremos as coisas no nosso tempo, nós queremos as coisas do nosso jeito, nós temos dificuldade para esperar. E eu falei semana passada que a coisa mais difícil na fé é esperar. Eu repito isso aqui, e é difícil esperar. Quando eles viram aquela situação, eles procuraram Moisés, começaram a falar besteira, nem imaginava do que Deus ia fazer. Você fala besteira porque você não sabe o que Deus tem para fazer na sua vida. E quando você fala besteira, você desagrada a Deus.
Porque Deus não gosta de ficar ouvindo suas besteiras. Deus quer que você confie nele. Deus não quer que você fique murmurando, se queixando, porque Deus não é cego. Ele sabe que horas são agora, a luta que você faz para poder chegar aqui. Ele tem visto a sua perseverança, Ele tem ouvido as suas orações, e Ele vai honrar na hora certa. Você não tem que ficar murmurando. Deus não trabalha com murmurador, Deus não gosta. Você não gosta que ninguém duvide da sua palavra, Deus não gosta que ninguém duvide da palavra dele. Amém? E eles falaram: ô Moisés, por quê? Porque você não deixou nós morrermos no deserto? Não deixou nós morrermos no Egito? Lá estava melhor, a gente ficava servindo os egípcios. Agora você nos trouxe para cá para nós morrermos aqui no deserto. Deserto não é lugar de morrer. Quem morre no deserto é murmurador. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de ensinamento de Deus. Deserto é lugar de nós vencermos o diabo, como Jesus venceu no deserto. Amém? Deserto não é lugar de murmuração. Deserto faz parte do processo de Deus na nossa vida. Agora, olha o que Moisés disse para eles, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha para mim. Moisés disse assim, ó: caladinho, cala a boquinha, você não sabe o que estão falando. Vocês vão ver o livramento que Deus vai dar nesse lugar, porque foi Deus que permitiu nós estarmos aqui. Nós estamos obedecendo a um Deus, Ele vai honrar. Olha a palavra de Moisés: não tenha medo não, fica quieto, deixa o Espírito de Deus agir, deixa Deus agir. Agora, vamos continuar. Então disse o Senhor, versículo 15, a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em quê? Em seco. Olha para mim, por favor. Olha o que Deus disse para Moisés: Moisés, por que você está clamando? Você não sabe que agora não é hora de clamar, agora é hora de agir. Procure ver o que você pode fazer. Procure ver o que está no seu alcance, porque de repente você não tem discernimento e você ora na hora de agir e age na hora de orar. Não deixe de orar, mas procure fazer tudo que está ao seu alcance. O que está ao seu alcance, não fique esperando Deus fazer. Faça, arregace a manga, vá para a luta, acorde cedo, vá para a guerra, faça a sua parte, porque isso Deus não vai fazer nem por mim nem por você. Aí Deus disse: por que está clamando, Moisés? Eu te dei autoridade. A autoridade que Deus te deu para você usar, porque se você não usa, o diabo vê que você não usa, ele usa a autoridade dele contra você. É guerra, ou você amarra o diabo te amarra, ou você vence o mal te vence, ou você ataca o diabo, ele te ataca. E Deus falou: Moisés, levanta o cajado, estende a mão, eu vou abrir uma passarela para vocês desfilarem, eu vou abrir um caminho, vocês vão passar em terra seca, vocês vão passar. Agora, olha o que ele disse aqui, ó. Parei no versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha para mim, por favor, escute isso, porque isso pode te abençoar. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui para mim, preste atenção. Deus disse assim, ó: eu vou abrir o mar, vocês vão passar, mas eles não. Eu tenho um compromisso com vocês, vocês passam, mas eles se afogam. O que isso quer dizer? Quando você é da fé, onde os outros não vencem, você vence. O que os outros não conseguem, você consegue. A situação que os outros não mudam, você muda. Aquilo que para os outros é impossível, para você é possível. Aquilo que derrota os outros não te derrota, porque Deus está com você. Ele falou: com vocês sim, mas eles vão vir atrás de vocês, vão se dar mal. Aonde eles vão se dar mal, vocês vão se dar bem. Aonde tem gente se dando mal, você vai se dar bem. Na profissão que tem gente se dando mal, você vai se dar bem. No lugar que você trabalha, onde muita gente está se queixando, você vai comemorar vitórias.
É isso que Deus está dizendo. Agora, olha que coisa bacana aqui agora. Isso aqui eu me alegro. Parei no versículo 19, não é isso? Lê alto aí. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs o quê? Atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Olha que coisa interessante, ó. O anjo estava na frente deles e uma coluna. Quando Deus viu que o exército vinha atrás, o anjo passou para trás e a coluna foi para trás. E o exército de Faraó, que queria pegar o povo de Deus, que queria pegar os judeus, que queria pegar o povo de Israel, não conseguia. Não fique preocupado com quem faz mal para você, o concorrente que te deseja mal, alguém que te persegue. Não fique preocupado não, porque o teu Deus te guarda por trás e por diante, e sobre sua vida tem a mão dele. Não fique preocupado com quem arma para você, com quem quer o seu mal. Não importa. Não importa quem quer o seu mal, quem quer te derrubar, quem quer te destruir, quem te ameaça. Pode até chegar perto, mas não toca em você. Não toca, cai do teu lado, cai à tua direita, mas Deus te protege, porque o Senhor não dorme. O guarda de Israel que nos protege. Amém? Você não tem que ter medo. Todas as vezes que Israel se deu mal por causa deles. O problema nunca foi os inimigos, o problema são eles que erram com Deus e sofrem as consequências. Mas nunca teve um inimigo à altura do Deus de Israel. Todos que se levantaram caíram, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Não tenha medo quando você vê ameaças se aproximando, quando você vê situações chegando perto de te destruir, porque não vai conseguir. Diga, não vai conseguir. O anjo foi para trás, a nuvem foi para trás. Para eles ficou tudo escuro, mas para o povo de Israel ficou tudo claro. Para eles uma confusão, porque nós não estamos conseguindo alcançar eles, era Deus. Mas para o povo de Israel, Deus iluminava e eles enxergavam tudo. Que em nome de Jesus, Deus confunda quem te persegue, mas que para você Ele ilumine e fique bem clara a vontade dEle para a sua vida. Mas Ele diz assim, ó, falta só 200 versículos. Você não gosta de ler a Bíblia não, é? Você quer ficar forte o que? Assim, lendo jornal? Lendo revistinha? Você quer ficar forte é com a Bíblia, com a palavra de Deus. Parei aonde? 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios aonde? No meio do mar, porque as águas
cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. Olha para mim, por favor, olha para mim. Quando Moisés estendeu a mão, quando Moisés usou a autoridade, o mar se abriu. O impossível aconteceu. Bispo, não tinha saída, não tinha saída. Quando não tem saída, Deus arruma uma. Quando não tem jeito, Deus arruma um jeito. Nós cremos num Deus que tem saída para tudo. Você pode estar aqui em Pierote, você pode estar aqui sem saída humanamente falando. Quando Deus entra em ação, Ele arruma uma saída. Diga, Deus vai arrumar uma saída para mim. Você pode estar encalacrado em dívidas, você pode estar no fundo do poço, você pode estar cheio de problemas. Deus tem saída para você. Ele tem saída. Quando Moisés estendeu a mão, começou a vir um vento, e o mar abriu. Olha a alegria da mãe de Moisés, da irmã de Moisés, Miriam. Olha a alegria do povo. É essa alegria que seu filho vai ter, que sua família vai ter. Quando ele chegou pela manhã, ele estendeu a mão, as águas voltaram, Deus quebrou os carros de Faraó, e todo o exército que Deus disse que nunca mais eles iam ver, morreu afogado. Estava tudo morto. Deus vai te ajudar a matar esse leão, tá? Deus vai te ajudar a ver essa dívida morta, paga. Deus vai te ajudar a ver os problemas que hoje estão te afrontando, estão te perseguindo. Deus vai fazer esses problemas serem vencidos. Estava tudo morto, porque Deus deu a vitória. Nunca tinha acontecido aquilo, mas ele creu, ele obedeceu. Deus enviou eles a Piairote, aquela situação, para fazer algo sobrenatural. Você sabe quando os resultados que você está tendo vêm de Deus, e você também sabe quando vem da força do seu braço. Você sabe quando acontece coisas sobrenaturais na sua vida, quando até você se espanta, que você fala, não estava esperando isso, mas foi Deus. Você sabe como é que Deus abriu o mar vermelho? Lembra que eu falei para vocês uma vez? A Bíblia fala que Deus abriu o mar vermelho no resfolgar das suas narinas. Faz assim, até assim, narizinho, ó. Se Deus soprasse, ia parar aqui em São Paulo uma vermelha. Porque Deus é grande, diga, Deus é grande. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas veio um vento e abriu. Vai vir vento, vai vir um poder de Deus. Eu não sei o que vai vir, mas que vai abrir o que está fechado, vai. Mas olha o que diz aqui para terminar. Eu gosto de ler o capítulo todo, tá? Parei no 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos aonde? Na praia do mar. Você vai ver esse leão morto, esse zoológico morto. Você vai ver esses problemas mortos, vencidos. E viu Israel a grande mão de quem? Do Senhor, mostrando aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em quem? E em Moisés, seu servo. Olha para mim, por favor. Aquilo que aconteceu fortaleceu o povo. Aquilo que aconteceu abençoou o povo. Aquilo que aconteceu ficou bem claro. Deus foi glorificado com a derrota de Faraó, mas com o livramento que ele deu para o povo. E o povo viu a poderosa mão de Deus. Fique em pé e diga, eu vou ver a poderosa mão de Deus. Eu vou ver a grande mão de Deus na minha vida. Eu não sei de onde vai vir. Pode vir os sacerdotes. Eu não sei como Deus vai trabalhar. Eu não sei quem Ele vai usar. Eu não sei qual é a primeira porta que Ele vai abrir. Mas Ele abriu o mar e o povo passou. Você vai passar por essa situação. Você vai vencer esse problema. Não fica com medo não. Não é hora de você ter medo não. É hora de você confiar. Esse Deus aqui, continua vivo. Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe.
Romanos capítulo 13, versículo 11. Antes de você ler, olha aqui para mim, para eu dar uma introdução no assunto de hoje. Nós falamos que hoje é a noite do haja luz. Se você ler Gênesis 1, versículo 3, você vai ver que Deus criou a luz antes de criar o ser humano. Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Mais para frente você vê Deus criando o ser humano. Por quê? Porque Deus não quer o ser humano nas trevas. Deus nunca quis o ser humano na escuridão. O ser humano foi criado por Deus. Só que devido ao pecado, o ser humano se afastou de Deus, e o ser humano foi para a escuridão, para as trevas, para o sofrimento. E cada dia você vê o ser humano sofrendo mais, e Deus não tem culpa nenhuma, porque a luz e as trevas é uma questão de escolha. Entenda, luz e trevas é uma questão de escolha. Eu escolho viver na luz ou viver nas trevas. É uma escolha minha. Quando o ser humano foi para a escuridão, Deus enviou o Filho dele, a luz do mundo, o Senhor Jesus, para trazer o ser humano das trevas para a luz. E Deus deixou a palavra dele, porque a palavra dele, como está escrito no Salmo 119, versículo 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela ilumina o nosso entendimento. Ela faz nós enxergarmos os nossos erros. Ela faz nós vermos coisas que não estávamos vendo. Eu nunca achei um defeito na Bíblia, mas eu sempre estou achando um defeito em mim quando eu leio a Bíblia. Ela me faz enxergar. Ela é luz. Deu para você entender? Então, a luz e as trevas é uma questão de escolha. Você que escolhe. Assim como você põe o dedo no interruptor e você decide acender ou apagar, você também decide na sua vida espiritual se manter aceso ou se manter apagado. Agora entenda, o diabo era um anjo de quê? De luz. Lúcifer era um anjo de luz. Pelas escolhas dele, se transformou no rei das trevas, da escuridão. E quando você lê o Salmo 91, você observa que quanto mais escuro, melhor para o diabo. Tanto é que fala que é a peste que se propaga nas trevas. Quanto mais escuro, quanto mais trevas, melhor para o diabo. E o pecado é que nos leva para a escuridão. O pecado é que nos leva para as trevas. É o pecado. Quando você tem esse entendimento, então você pode tomar sua decisão aonde você quer viver, na luz ou nas trevas. É uma questão de escolha. Aí diz assim a Bíblia, Romanos 13, 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Ou seja, tem muita gente dormindo, espiritualmente falando, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Olha para mim, por favor. Entenda. Luz e trevas existem nesse mundo
e vão existir na eternidade. Luz e trevas não é só nesse mundo, na eternidade também tem a luz, que é o céu. O céu é um lugar de quê? De luz, totalmente diferente do inferno, que é um lugar de trevas, de escuridão. No céu tem louvor, adoração a Deus. No inferno tem choro e ranger de dentes, não tem música no inferno. No céu tem luz, no inferno tem trevas. No céu tem Deus, no inferno tem o diabo e seus demônios, e a dor e o sofrimento. Essa reunião não é mais uma reunião. Eu peço que Deus te desperte, como fala em Efésios 5,14, para que Cristo possa te iluminar, para que você possa se levantar e sair das trevas e vir para a luz. Porque tem muita gente que consegue até vir na igreja, mas não consegue sair das trevas, do pecado, do engano, do que desagrada a Deus. Tem gente que se apagou, ela se apagou espiritualmente, ela não tem mais o prazer que ela tinha nas coisas de Deus. Há quem dorme sem orar, acorda sem orar, não medita mais, toma decisões sem colocar Deus na frente, não tem mais prazer em buscar, vem aos empurrões. A verdade, pessoal, é uma só. Quando você está bem espiritualmente, escute isso, por favor. Quando você está bem espiritualmente, Deus é tudo, o resto é resto. Mas quando você não está bem espiritualmente, para você Deus vai ser o resto. Por isso que você vê pessoas tratando Deus de qualquer maneira. Mas tem uma coisa: se você morrer sem sair das trevas, se você morrer, porque cedo ou tarde você vai morrer, eu também. Você pode se encher de dinheiro, seu dinheiro não vai evitar a morte. Você pode ter muita fama, sua fama não vai impedir de você morrer. Você pode achar que a morte está longe de você porque você está muito novo. Você precisa dar um pulinho no cemitério, que você vai ver que morre idosos e morre também jovens. Você tem que acordar, você tem que despertar. Você tem que ter entendimento de Deus. Não pense que a vida é desde o momento que você nasceu até a hora que você morrer, não. Há uma vida depois dessa. A vida não acaba quando você morre, ela começa na eternidade. E aqueles que decidem sair das trevas e vir para a luz, esses morrem salvos. Mas se você morrer sem salvação, você está perdido. Você já deixou as obras das trevas? Você já deixou o que Deus vem pedindo para você deixar? Você já abriu mão das trevas? Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João 1, no versículo 5. Diz assim, vamos ler do 5 ao 7. 1 João, capítulo 1, versículo 5, por favor. Põe na tela. E esta é a mensagem que dele ouvimos e que vos anunciamos, que Deus é o quê? Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Olha para mim, por favor. Deus é luz, não há trevas nele. Se você quer ser salvo, não pode ter trevas em você, não pode ter pecado em você. Agora você entende porque nós ceiamos, porque o sangue de Jesus nos limpa de todas as trevas, de todos os pecados, e nos leva para a luz. Mas Deus é luz, não tem trevas nele. Não pode ter trevas em você, não pode ter mentira na sua vida, não pode ter pecado escondido, não pode ter um coração sujo. Sabe qual é a verdade?
Tem gente que o corpo está em trevas porque ela não guardou os olhos dela. Dentro da igreja ficou olhando para os erros dos outros e acabou se contaminando. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem maus, seu corpo será trevas. Tem gente dentro da igreja que não guardou os olhos e hoje está em trevas, não consegue mais ser a mesma pessoa, está mal espiritualmente, olha para tudo com maus olhos. Quando chegou na igreja, ouvia o homem de Deus, se libertou, teve encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo. Hoje, algumas coisas aceita, outras coisas critica. Perdeu o temor, passou da linha que não podia passar, porque tem uma linha, tem um lugar que eu posso ir até aqui, ó. Eu posso ir até aqui. Eu tenho erros, eu tenho falhas, como você também tem, nós somos seres humanos. Agora, se eu passar dessa linha aqui, eu estou entrando nas trevas. Tem coisas que eu tenho consciência que eu não posso fazer, tem coisas que eu tenho consciência que eu tenho que fazer. Guarde os seus olhos, guarde o seu coração. Tem gente com a alma em trevas porque sujou o coração, deixou entrar uma coisa que não deveria entrar, um ressentimento, um ódio, uma mágoa, um desejo de vingança, de prejudicar os outros. Nós não devemos nos alegrar nem no tropeço dos nossos inimigos. Entenda, há uma linha, há um limite. Se eu passo do limite, vai ter consequências. O diabo é louco para a gente voltar para as trevas. Ele trabalha lá na sua escola, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você tem sua guerra. É uma guerra para você renunciar à sua vontade todo dia, ou não? É uma luta para você permanecer. A salvação está no fim do caminho, não está no começo. É guerra. Guarda seus olhos, guarda teu coração, guarda a sua vida, guarda. Aí ele diz assim, depois que ele fala que Deus é luz e não há trevas em Deus, diz assim no versículo 6, põe na tela por favor: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha para mim por favor. Se eu disser que eu sou de Deus, que eu tenho comunhão com Deus, e eu vivo na mentira, e eu vivo com o coração sujo, e eu vivo no pecado, eu estou mentindo. Que luz é essa? Eu falo que estou na luz e fico fofocando, falando mal dos outros? Eu falo que estou na luz e eu vivo na roda de escarnecedores? Os meus pensamentos são iguais aos pensamentos dos incrédulos? Cadê a diferença entre a luz e as trevas? Pensa, não adianta você falar uma coisa e você fazer outra. A Bíblia diz assim no versículo 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de quem? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha para mim por favor. É simples. A luz não vai te obrigar a fazer nada. A luz só vai te mostrar o caminho. Quando você acende a luz, você vê tudo. Aí você toma a decisão. Eu decido. Se eu tocar o botãozinho aqui, ó, apaga tudo. Ou quase tudo, né? Agora se eu tocar aqui, ó, houve luz. A luz está me mostrando aqui. Você chega na sua casa, no seu trabalho, você acende a luz, você vê onde tem escada, você vê onde tem o sofá, onde tem a mesa. Agora você que escolhe, a luz não fica assim, você é obrigado é por aqui, você é obrigado é por ali. Não, você decide. É uma questão de escolha. Ninguém pode decidir por você.
Sua família não pode decidir por você. Eu não posso decidir por você. Eu posso te ensinar a luz da palavra de Deus para que você seja salvo. Eu não quero a sua alma nas trevas. Só quem quer você nas trevas é o diabo. Por isso que quando você erra, o diabo diz assim, ó, não adianta orar, você já errou, continua, mete o pé na jaca. Porque ele quer que você mergulhe aonde ele está, nas trevas. Mas Deus está nos chamando para a luz. Nós somos da luz. Nós somos da verdade. Não podemos viver na mentira. Pense. Nós estamos pregando a palavra de Deus para você pensar. Daqui a pouquinho a nossa vida acaba aqui. E nós vamos entrar ou na luz ou nas trevas. São lugares diferentes. Em um tem alegria, no outro tem tormento. No outro não tem nem alívio, nem um dedinho molhando na água para refrescar. Não tem refresco, não tem consolo. Nesse outro lugar tem choro e ranger de dente, dor. Mas quem vai para lá, bispo? Quem que vai para lá? Eu te mostro quem vai para lá. E por que vai para lá? Só você abrir a Bíblia aí em João 3, versículo 19. João, volta aí agora. João, não é 1 João não, agora é João, capítulo 3, versículo 19. Diz assim, acharam? João 3,19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em quem? Em Deus. Então olha para mim, por favor. Aonde é que está a condenação, bispo? A condenação é essa: a luz veio ao mundo e o ser humano rejeitou a luz. Então o mundo cada dia está mais escuro, está mais em trevas, e o rei desse mundo é o rei das trevas, da escuridão. É o que o diabo quer. Você não tem noção do plano do diabo nesse mundo. O diabo quer a bagunça. O diabo quer a mãe se relacionando com a filha, o adulto se relacionando com criança. Esse é o projeto do diabo. O projeto do diabo é orgia. O projeto do diabo é bagunça, é sujeira. Ele gosta da sujeira. E quem é das trevas gosta da sujeira, gosta da perdição, tem prazer nisso. Mas quem é de Deus gosta das coisas certas, das coisas limpas, das coisas justas. Então o mundo cada dia vai ficar mais sujo, mais nojento, mais podre. Agora, você pode viver nesse mundo aqui na luz, e quando partir desse mundo viver na luz eternamente. Ou você pode se perder. Eu não posso te forçar nada. Eu posso te ensinar que há dois caminhos, e posso fazer o que Deus fez. Tem a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Eu posso te aconselhar. Eu posso te aconselhar. Foi o caminho que eu escolhi seguir. Foi a vida que eu escolhi para mim. Servir a Deus nesse mundo, andar na justiça, na luz, para quando partir desse mundo eu ter a vida eterna. Tanta gente que já foi iluminada. Tanta gente que já foi iluminada, já teve luz nos caminhos, na mente, voltou para as garras do diabo. Eu quero que a palavra de Deus surta efeito em você. Essa é a condenação, porque Deus trouxe a luz e rejeitaram a luz. Rejeite as trevas, mas não rejeite a luz. Não rejeite sua salvação, hein? Seja humilde. Seja humilde e busque ajuda. Tem gente que tem que pensa assim: eu tenho que viver bem. Você tem que morrer bem, hein? Você tem que morrer salvo, hein?
Larga as trevas, larga o diabo. Eu não estou brincando aqui não, hein? Eu não estou brincando não. Quando Deus me dá uma palavra, eu dou tudo a vocês que Deus me deu. Eu vim aqui para te despertar. Você voltou para a amizade das trevas. Sai dessas amizades, hein? Você está na escuridão na internet fazendo besteira. Você está começando a viver uma vida distante. Você só ora quando está no sufoco. Deus alivia, você descamba. Você está vivendo uma vida fria, fraca. O diabo está te vendo, tá? O diabo está te vendo. Deus está dando alerta para alguém aqui. Os seus pecados, quem vai pedir conta é o diabo, tá? Os seus erros, quem vai buscar prestação de conta é o diabo. Jesus disse: Pedro, Satanás está peneirando sua alma. Eu roguei por você. Satanás está pedindo sua alma. Deve ter gente aqui que o diabo está pedindo tua alma. De repente o diabo pediu sua alma hoje. Pediu a sua alma esses dias quando te viu no pecado. E falou para Deus: olha lá, ó. Olha lá onde ela está, ó. Olha lá onde ele está de novo, ó. Olha lá, ó. Ele gosta do que eu gosto. Você sabia que Deus fala em Provérbios: filho meu, você é sábio. Quando o meu adversário vier me afrontar, eu tenho argumentos, eu tenho a palavra. Olha o que Deus está dizendo: você é sábio, filho meu. Quando o diabo vier pedir sua alma, que você não tenha do que me envergonhar. Porque Deus e o diabo ficam vendo a gente. A gente não está brincando de igreja. Isso aqui não é religião, isso aqui não é um clube religioso. Isso aqui é um lugar para o diabo perder tua alma. Isso aqui é um lugar de luz, para tirar as trevas da sua vida.